Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Clube do Livro no Carro. Yeah! Pessoal, continuamos na nossa viagem para Birigui, né? Agora está faltando exatamente 1 hora de viagem, mas em 1 hora dá pra gente fazer um novo episódio aqui para vocês. E vamos continuar com esse livro, Saindo das Dívidas com Alegria, da Simone Milazas. E para você que quer ver o episódio 1, vou deixar em algum lugar aqui nesse vídeo, certo? Sim. Mas você se vira, né, para colocar o link, tá bom? Tranquila. Vou ligar o ar-condicionado aqui que tá calor. Verdade. Vamos lá, capítulo 11. Pare de estar imbuído do resultado. Esse capítulo é bem legal. Esse livro ele não fala só sobre dívidas, mas ele fala de como você microgerenciar a sua vida, né? Como você poder receber a energia do dinheiro de diversas formas e muitas ferramentas. Vale cada centavo, é uma classe esse livro, tá? Vale muito a pena comprar. Quando se trata de fazer escolhas na vida, o quanto você está imbuído do resultado antes mesmo de começar. Tem algumas informações para você. O que se requer, o que quer que decida que deverá aparecer, isso com frequência é uma limitação. O universo é capaz de entregar algo muito maior. Ele quer dar-lhe todo o oceano do que é possível, mas você está sentado na praia, olhando apenas para o grão de areia. E o que ela quis dizer com isso, José Neto? Que a gente sempre tem a tendência, acho que, de limitar, né? De só ver uma parte. Antes de criar, né? Antes de criar. E hoje eu entendo que quando a gente quer uma resposta. Não é? Sim, é exatamente isso, porque assim, às vezes você vai criar algo, né, e antes mesmo de começar, você já começa a se limitar. Ai, não, mas e se não tiver pessoas? Ai, e se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel? Ai, e se não sei o quê? Ai, mas será que eu vou dar conta? Aí sair do banco, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, entendeu? Mas ontem eu tava conversando com um cara, que inclusive está querendo contratar algum serviço meu. Olha, né, eu tô criando possibilidades. Exatamente. Eu tava conversando com ele e a empresa dele está crescendo. Sim. Depois eu te conto quem é. Você sabe quem é. Eu sei quem é. E a empresa dele está crescendo. Não, você não sabe quem é. Sei. É outro que estava lá dentro desta empresa. Então não sei quem é. Você não sabe quem é. E aí a empresa cresceu e agora ele era online e agora ele adquiriu uma loja. Ah, tá. Só que ele está num dilema. Qual é o dilema? Se eu contratar, vai aumentar o meu custo. Porém, ele está vendendo mais. E aí eu falei para ele, fique na pergunta. Não vai entender, né? Muitas possibilidades. Calma. Falei que existe muitas possibilidades que você não pode estar vendo. Sim. Tá? E aí ele começou a ver, mas eu falei, pois é, né? Mas ele tá nesse negócio de ele tentar dar uma resposta. Uma resposta. Exatamente. Uma coisa que tem várias. É aquilo assim, sei lá, de repente o seu negócio está crescendo e aí você não está disposto a pagar por funcionários para que aquilo pudesse, né, melhorar, sabe? Pagar por serviço. Ele também. tá vendo o problema assim, nossa, se vier mais, vai dar mais demanda, aí eu preciso mais, aí não dá conta de atender. Como assim? Como assim? Nem aconteceu, né? Vai mais gente. Exatamente. Como isso é limitante, né? É a resposta. Sim. Se você desistir de estar imbuído de como as coisas aparecerem, como elas poderiam aparecer muito além do que você atualmente pode imaginar. Se ao invés de acreditar que precisa de um resultado particular na sua vida, você se comprometesse em fazer escolhas que expandam totalmente a sua vida e seu viver, não importando como apareçam. Então assim, eu trabalhava com meus funcionários no banco, Neto, muito com isso, sabe? O quanto eles estavam se prendendo ao resultado e não, tipo assim, no dia a dia, de como a gente poderia criar aquilo de uma maneira muito maior do que a gente colocou ali como meta, sabe? Eles só vendo o resultado, mas não dando atenção, de certa maneira, para o caminho. Sim. Enxergando o fim sem saber o caminho. Sim. Você não sabe o caminho realmente, mas criar o caminho fica mais fácil. Com certeza. Então, assim,
todos os lugares, né, que você está limitando os seus negócios, a sua vida antes mesmo de começar, porque você está considerando que aquilo vai dar muito trabalho, muito dinheiro, que você não vai dar conta, mas nem assim, está imbuído no resultado, entendeu? Então vai fazendo que as coisas vão aparecer para você e permita o crescimento também. Tem gente que não permite o crescimento, né? Exatamente. A permissão é uma das piores coisas que as pessoas não querem resolver. Sim, às vezes não querem ter permissão, né? O cara é capaz, a pessoa tem capacidade, tem conhecimento, tudo, mas não tem permissão para fazer. Então isso que é um dos maiores problemas que existem, né? Então todos os lugares que você está querendo que o seu negócio e a sua vida seja pequeno, para daí caber na sua realidade limitada. Vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Pode. Quando você se depara com uma escolha em várias opções, aqui estão 2 perguntas que podem ajudá-lo. Uma, se eu escolher isso, como seria a minha vida daqui 5 anos? Então, assim, às vezes a gente está escolhendo algo hoje, por exemplo, a gente está escolhendo esse clube do livro do carro. A gente não sabe como vai estar a minha vida, nem a vida do neto daqui 5 anos. Pode ser que a gente esteja aqui numa Ferrari, sendo patrocinado, né? Exatamente. Sei lá. Pode ser que eu esteja fazendo meu clube do livro do Porsche. Nossa! Do livro da Porsche. Essa eu quero ver, hein? Porsche patrocina nós. Você verá. Então tá bom. Então, assim, antes de você começar algo, você já limita. Ah, não, porque meu carro não é um Porsche, então eu não posso fazer. Né? Nissan patrocina a gente. Então... Porque meu carro não tem ar-condicionado, porque meu carro não tem isso, porque meu carro tem aquilo. Porque eu não ando num lugar assim, porque eu não dirijo numa estrada, porque eu não sei o que tem. Então... Daí não vê, não enxerga a possibilidade, sabe? Limita. Quantas possibilidades estão caindo assim, ó, na sua testa. Aí, ao invés de você olhar para a possibilidade, você olha para a sua limitação. Você olha para a sua deficiência. E não pergunta quem poderia contribuir com você nesse lugar. É o lance da permissão, né? Por isso que tem pessoas que têm formação, tem um monte de coisa e ganham menos que um cara que não tem nada. Porque o que não tem nada, às vezes ele permite fazer acontecer. Eu via isso muito no banco também, né? Sabe, assim, a pessoa, assim, tinha até a 8ª série e tinha muito dinheiro, tinha empresa, tinha funcionários, porque a pessoa estava disposta, ela não estava se limitando porque ela não tinha estudo, porque é o empresário, sabe? Estava disposto. Eu não sei fazer, ele falava assim, eu não sei fazer, mas eu pago uma pessoa aí que sabe olhar meu financeiro. Sabe que um dos caras mais ricos do país, e considerado o cara mais rico do país, porque ele não tem sócio, ele é dessa filosofia, né? Quem? O Cutrale. Ah, tá. Dono da laranja. Sei. Ele fez até... Ele parou de estudar com 14 anos, na verdade. Não tem nada a ver esse negócio da escolaridade. Tem a ver com o que a pessoa está disposta a crescer, a permitir que a empresa cresça, sabe? É pura permissão. Pura. Se eu não escolher isso, o que será da minha vida em 5 anos? Então, assim, às vezes você está parado em alguma escolha, seja de um curso, seja de uma compra de uma casa, seja de uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, uma mudança do seu corpo, sei lá, qualquer coisa. Você fala, tá, se eu não escolher isso, como será a minha vida daqui 5 anos? E sente isso no seu corpo. Sente o que expande mais, a escolha ou não? Isso retrai? Como que é a sua vida se você escolher qualquer coisa, né? Então acho que qualquer coisa. Tenta sentir, né? Perceber. Sim, perceber. Quando você fizer essas perguntas, não julgue antecipadamente o que você pensa é a melhor escolha. Tem isso também, tem o julgamento. Não, eu fiz a melhor escolha, porque agora eu casei com a melhor pessoa, porque agora eu estou no melhor emprego. Pode POC, né? Isso é uma coisa muito difícil mesmo para as pessoas, eu compreendo. Porque as pessoas, eu também já fui assim, eu sei como é que é. Mas assim, eu fiz a melhor escolha. Não. Porque todo mundo sabe que a vida é feita de escolha, a maioria das pessoas. Mas aí fica, mas será que essa é a melhor? Não, a escolha é a escolha. Escolha é escolha, tipo assim, e a gente pode escolher diferente a cada 10 segundos. Isso é mutável, sabe? Isso é... se você escolher uma coisa hoje, vai mudar completamente a sua vida em anos, não é? Pois é. A cada escolha que você faz, a escolha de ir para Birigui, a escolha de não ir, a escolha, não é?
Por isso que tem que perceber a energia, né? Exatamente. Não é pelo dinheiro, gente. Não. Porque assim, ó, até nessa viagem aqui que nós estamos indo, eu tô indo porque eu percebi uma energia de expansão para as pessoas de Birigui. Não é pelo dinheiro dessa classe. Porque assim, são mais de 10 horas de viagem, né? Que nós estamos ida e volta. E esse valor da classe, que não foram muitas pessoas, eu faria online. 2 horinhas na minha casa. Mas assim, o que isso pode criar? Não é? Sim. O que isso pode criar para a minha vida e para as pessoas que estão ali, que vão participar do curso? Sim. Como vai ser minha vida daqui 5 anos se eu escolher ir para Birigui ou se eu não escolher? Quando eu falei que ia escolher, expandiu. O que tem para mim lá, eu não sei. Mas alguma coisa tem. Sim. E sempre ganha. E essa permissão da gente ir, porque eu também permiti, não a Elodie ir, lógico, mas a mim, porque assim, eu tô indo junto. Uma escolha. Né? Então eu falei, não, vamos embora, vamos ver isso. E assim, quantas vezes, não é o caso, mas assim, quantas vezes, de repente, a gente faz algo e fala, não tô fazendo pelo dinheiro, né? Tô fazendo porque vai criar mais. Mas chega lá, acontece um caso e você ganha muito mais do que o valor que você pagou. Sim. Lembra? A gente já foi em classe, né? Do que você ganhou dinheiro, que as pessoas contrataram o seu serviço. Eu já não fiz um curso que você me pagou, até nem queria ir no começo de gastronomia lá para aprender massa. Verdade. E que voltou 10 vezes mais. Foi. Engraçado a gente já contou isso no outro clube, né? Engraçado que voltou para mim. Mas ela usufruiu também. Preciso perguntar direito pro universo. Apenas permita-se obter uma sensação da energia do que cada escolha cria, né? Que ela fala que é no corpo mesmo, né? O que expande e o que retrai. Siga esse sentido energético do que é mais expansivo, mesmo que não tenha sentido lógico ou cognitivo para você. E se cada escolha que você fizer seguir um senso de expansão e for algo que vai mudar a realidade de outras pessoas, assim como a sua própria. Que é isso que eu falei de Birigui, Neto. Que eu falei, Neto, tem alguma coisa pra gente ir mesmo viajando bastante tempo? Tem alguma coisa aí em Birigui. Tem alguma coisa em Birigui. Tem alguma coisa aí em Birigui. E se cada escolha que você fizer de seguir essa sensação de leveza e facilidade, mudar seus fluxos de dinheiro. Não é? E só pra completar, né? A viagem tá super gostosa. Não é, a estrada tá bacana, o tempo tá gostoso, o clima tá agradável. Estamos fazendo o Clube do Livro no carro, olha só o presente para vocês. Meu parceiro e eu acabamos de fazer reformas em nossa casa que nos custaram cerca de $250 milhões. Nossa! Podíamos ter olhado para isso a partir do ponto de vista negativo. Talvez não possamos pagar isso. Devemos fazer isso ou devemos gastar outro dinheiro com outra coisa? E a casa está ok, realmente não precisamos fazer isso. Mas quando olhamos para o que isso criaria para o futuro, perguntando o que será da nossa vida de 5 anos se escolhemos isso? Então, seja até uma mudança de país, né, Neto? De repente, a pessoa, nossa, o que vai criar na minha vida se eu mudar de país, de cidade? No outro livro, no outro clube do livro do carro que a gente fez, do Lar das Infinitas, você lembra quando o Gary fala a escolha deles de mudar de Santa Bárbara, não do Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara nos Estados Unidos, para Houston, que criou muito, né? E eles perguntaram como seria a vida do Axis e da vida deles em 5 anos se eles fizessem essa mudança, expandiu demais. Então, às vezes, você tá parado aí, talvez o seu presente tá em outro lugar, viu? Exatamente. Exatamente, vamos lá. Mas foi o meu caso quando eu saí de Araraquara. E o quanto Limeira criou para você, né? Não, mas não é quanto Limeira em si. Mas assim, eu saí de Araraquara para ganhar menos. Hoje eu seria sócio de um empreendimento, um negócio lá. Mas eu saí de lá. E a cada escolha, né? Tipo assim, eu lembro que quando eu fui fazer biologia, eu queria fazer em Santos. Né? A minha primeira escolha, porque meu namorado, ex-namorado, quando tem ciúmes. Não tem ciúmes. O meu ex-namorado, ele estudava em Santos, então eu queria ir pra Santos, que eu queria ficar com o meu ex-namorado. Minha mãe falou, não. Você vai fazer faculdade aqui perto, em Araras. Conheceu quem? Foi pra quem? E eu fui pra Araras pra ganhar menos e conheci o quê? A minha maior joia. Tá minha maior fonte de renda, a Heloísa. Que absurdo, Neto. Corta essa parte. Brincadeira. Então,
Quando olhamos para o que vai criar no futuro, perguntando o que será da nossa vida em 5 anos, se escolhermos isso, correspondeu à energia do que desejamos criar em nossa vida, a elegância, a decadência e a beleza absoluta. A estética que Brandon criou é fenomenal. Essas reformas contribuíram para tantas possibilidades. Por um lado, Brandon agora tem a disposição de reconhecer capacidades que tem para criar algo completamente diferente. Você sabe que o Brandon ele assentava piso, né? Ele é tipo um pedreiro nos Estados Unidos. Quase todos os negociantes que vêm em nossa casa olham para nosso banheiro e dizem: uau, eu nunca vi um banheiro como esse. É totalmente único e diferente e, portanto, gera uma curiosidade do que estamos criando. Por outro lado, nossa casa agora é avaliada em um preço muito maior do que quanto compramos, o que cria um patrimônio para mais opções de investimento. Como você pode gastar dinheiro hoje para criar mais para o seu futuro do que não está disposto a reconhecer? E tem muita gente assim também, que, por exemplo, você compra uma casa alugada e aí você fala: ai, por que eu vou investir? Por que eu vou mudar se a casa é alugada? Mas, é o lugar que você vai ficar. E se você puder criar algo diferente, né? Mais harmonioso para você ali? Tem gente que não se importa em reformar, em deixar o lugar mais bonito. Mesmo sendo alugado? Mesmo sendo alugado. Porque tem gente assim, é assim, né? Por exemplo, a gente tem 2 amigos que são muito queridos, que eles alugam um lugar e deixam maravilhosamente. Nossa, é verdade. Né? Com pinturas, eles são artistas. E eles não têm problema quanto a isso. Tipo, sabe, a hora que sai tá tudo certo. Apaga as pinturas e tá tudo certo. Tá tudo certo. É. Né? Então, assim, porque é o lugar onde você vai morar, é o lugar onde você vai viver. Eu acho importante. É que nem a Luana, né? A Luana, Meu Espaço, é alugado. E daí, assim, eu convidei o meu amigo, que é esse amigo que o Neto tá falando, que é artista plástico, pra fazer pinturas lá. E assim, eu fico pensando, quando eu sair de lá, que dó das pinturas. Mas, enquanto eu estiver lá, aquelas pinturas contribuem comigo. E eu sei que quando eu sair, eu vou ter que pintar. Exatamente. Mas tá tudo bem. E o mais interessante, eu não sei quando eu vou sair. Mas enquanto eu tiver, é aquilo. Enquanto eu estou, vai ser da melhor maneira possível. Isso, exatamente. Então, para de ficar guardando e falar assim: eu só vou arrumar quando eu tiver a minha casa. Pode POC. E não esqueça que quando você se diverte mais, você faz dinheiro. Então, assim, o dinheiro segue pessoas legais e não pessoas chatas, sabia, Neto? Que gente chata não tem dinheiro? Sim, eu sei porque eu era. E se a escolha fosse tão fácil como escolher cozinhar uma refeição? E se você pudesse, de repente, decidir mudar um ingrediente ou adicionar um temperinho diferente? E se você pudesse dizer: eu não quero cozinhar agora, hoje vamos jantar fora, ao invés de pensar: não, realmente deveria fazer essa receita especial nesse exato momento, e se não funcionar dessa maneira, significa que é uma noite ruim e eu sou uma pessoa ruim. Então, todos os lugares, né, que você está definindo o seu dia a dia, né? Tipo assim, você pode fazer uma escolha diferente. Você pode vir para Birigui e fazer uma viagem agradável, ou você pode ficar em casa. É só uma escolha. Você pode ir para qualquer lugar que é uma escolha, qualquer lugar que te agrade, qualquer lugar que é gostoso. Pode ser a cidade do lado, pode ser sair da sua casa e ir para um parque, sei lá. Sim. Existem áreas em nossa vida onde estamos dispostos a fazer escolhas diferentes de forma rápida e fácil. Mas a maioria de nós tornou o dinheiro tão sólido, real e significante que pensamos que não podemos escolher fazer algo diferente. A verdade é que podemos. O dinheiro é tão fácil, rápido e imutável como qualquer outra coisa. É quando você vive para o dinheiro, ele manda. Não, isso aprendi ele é uma energia. Isso eu aprendi faz tempo. Que assim, a energia do dinheiro, é a gente que manda no dinheiro, não é o dinheiro que manda na gente. Exatamente, José Neto. Mas tem gente que a gente conhece, vários, que o dinheiro que manda neles. Comanda a realidade. Outra ferramenta de escolha: entregue-se. Sempre que estiver levando em conta uma escolha sobre algo e não tiver certeza do que deseja escolher isso, que tal se você desse algum tempo para se entregar a isso? Entregar-se a algo significa ceder ou render-se ao prazo disso.
O que estou sugerindo com essa ferramenta é que você se entregasse a essa escolha e veja qual é a energia dela. Digamos que você tenha tido ou ensinado que existe uma determinada estrutura que você precisa seguir em seu negócio, de modo para torná-lo bem-sucedido, que é os planejamentos, né? Que é o marketing dessa realidade, que é o planejamento dessa realidade, sabe? Sim. Só vai dar certo se tiver determinado, né, estrutura no meu negócio. Então, mas o termo se que é o problema. Só Sim. vai dar certo se. Sim. O Neto fala muito isso pra mim. Porque às vezes eu quero as coisas e eu sou ansiosa. Ele fala, para de ficar esperando até ter tudo completo para que você possa escolher. Ele é meu facilitador. Porque se eu tivesse um pé de si no quintal de casa, nossa, era bom pra caramba. Mas não tem. Se você não tiver certeza do que funcionará, experimente e veja o que cria. Faça isso por uma semana inteira. Então, na semana seguinte, solte isso e escolha. Essa semana não seguirei essas estruturas de sucesso. Vou seguir a energia de fazer escolhas com base nisso. E faça e veja o que aparece. Quando fiz isso, descobri que a segunda abordagem era muito mais leve e incrível. Quantas possibilidades aparecem quando você está disposto a sair do seu próprio caminho, da sua própria estrutura, sabe? Sim. Tipo, o que pode criar se você não fizer o seu planejamento de marketing, de fazer tantos stories, não sei o que, blá, 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 não é? Pois é. E ser você. Será que isso não criaria mais? Pois é. Isso não, a gente não precisa também achar que não precisa fazer nada. Pode fazer, não, que tá tudo bem mas também. Faça diferente. Mas tem que ser leve e fazer diferente. Faça diferente. Por exemplo, uma vez foi dito por um especialista de negócios que eu só deveria enviar e-mails comerciais durante a semana, nunca durante o fim de semana. Então, por uma semana, eu tentei funcionar a partir da estrutura segundo a qual me disseram que era supostamente, né, deveria funcionar. Que é igual aquela coisa, faça o story, tal, não faça isso, não faça aquilo. A parte de marketing tem muito isso, né? Tem. Eu me entreguei à sua escolha. Enviei e-mails e efetuei chamadas comerciais apenas de segunda a sexta. No fim de semana, voltei a fazer o que fazia antes, que era seguir a minha própria consciência, enviando e-mails e fazendo chamadas quando sentia certo para mim. Mesmo que isso significasse enviar e-mails ao domingo à noite. Percebi que o horário comercial não significava nada para mim. Qualquer hora era uma hora comercial para mim. Trata-se de alegria. Os meus negócios também expandiram mais quando fiz o que funcionou para mim. Olha só que interessante, né? Sim. Que é bem aquilo também, a pessoa, eu não trabalho de domingo. Que dia que é hoje, Neto? Domingo, estamos indo trabalhar, mas estamos indo felizes. Sim. Porque é isso, sabe? Não tem dia e hora quando você ama o que você faz. Porque quando também, assim, se é bom, se você tá numa energia boa, tá sentindo que é leve, faz. Vai lá. Você ficar, hoje eu não posso porque é domingo, hoje eu não posso porque é à noite. Hoje eu não posso... E mesmo meus puxões de energia não são 10 horas da noite? E tem um monte de gente, não tem? 70 exatamente. Pessoas, às vezes entram. E da mesma maneira que eu falar, hoje eu não vou fazer, tá tudo bem. Mas não colocar a regra por ser a determinada coisa eu não poder fazer porque aquele dia é um determinado dia. Eu caí com isso, eu convidei agora uma facilitadora para o palco livre. E geralmente eu faço o palco livre de segunda, né? De segunda-feira. Mas aí ela olhou na agenda dela e não tinha segunda-feira. Eu falei, tá bom, onde eu tô criando forma e estrutura aqui? Falei, que dia que você tem disponível para vir aqui falar com a gente? Quinta-feira. Ok, beleza. Um ótimo dia. Então assim, não tem como criar essa estrutura, sabe? Ok, funciona de segunda, mas pode funcionar de quinta também? Pode funcionar qualquer dia. Tem nada a ver. Essa ferramenta possui todos os tipos de aplicações. Quando meu parceiro Brandon e eu conversamos sobre alugar uma casa grande, ainda não morávamos juntos. E foi um grande compromisso para nós dois. Ele dizia, não sei se eu quero fazer isso. Eu disse, bem, por que você apenas não se regala com isso? Então, durante 3 dias, ele se entregou e não se mudar comigo. E durante os 3 dias seguintes, ele se entregou em mudar comigo.
No final desse período ele disse, isso foi fácil e óbvio, prefiro viver com você, parece muito mais divertido. Então, essa ferramenta que a Simone traz é assim, para você, quando você for fazer uma escolha, você passar com a energia se aquilo já estivesse acontecendo ou se aquilo não estivesse acontecendo, sabe? Fingir na sua cabeça assim, tipo, como se entregar para isso, sabe? Beleza, isso já aconteceu, qual é a energia daquilo? Eu acho que isso é muito na separação. Então, por exemplo, você vai se separar de alguém, seu casamento, seu namorado, você percebe a energia do que é ficar sem a pessoa, o que isso criaria durante uma semana, e você percebe a energia de ficar com a pessoa, como é isso. E aí você faz sua escolha. Boa? Boa. Quando se entrega alguma coisa, você tem uma percepção muito maior do que seria criada ou gerada por escolher isso. Você percebe o que isso criaria. Então, entregue-se às possibilidades. Delicie-se com os conceitos de sucesso dessa realidade, a estrutura de sucesso, e em seguida não se entregue a isso. Delicie-se em seguir a energia e ir contra as regras dessa realidade. Qual deles é mais leve para você? Se você não tivesse regras e regulamentos em nenhum ponto de referência, o que você criaria? E se não houvesse um objetivo final, um resultado ideal, apenas a criação infinita e limitada, o que seria a aventura de fazer dinheiro para você hoje? O que seria a aventura de viver hoje? Na aventura não há regras, não há regulamentos, existem infinitas possibilidades a partir dos quais você pode escolher. E se você pudesse escolher algo apenas por diversão? Apenas por aqui, ó, você está viajando num retão. Apenas passando por Penápolis. Exato, conhecendo Penápolis. E tem uma história de Penápolis. Fale, Neto. Que foi a primeira placa de carro que eu consegui ler que não era a placa do carro do meu pai. E não era da cidade. Olha, uma lembrança, uma memória afetivezinha. E eu li diferente. Eu li Penápolis. O Neto lembra de umas coisas que tem memória fotográfica. Eu tinha 8 anos de idade. Olha, gente. Eu vi, eu falei, olha, Penápolis. Tá vendo? Eu já lia diferente. Nossa. Eu já escolhia diferente. Realmente, eu mudei o nome da cidade. Eu agora entendi porque eu estou indo para Birigui. Para o Neto ter uma memória da sua infância. A placa lá, Penápolis. Acabamos de passar aqui. E se você simplesmente escolher algo diferente só porque é divertido para você, Neto? Então, gente, e assim estamos encerrando mais um capítulo de Saindo das Dívidas com Alegria. Não saia chorando, saia sorrindo. Exatamente. E se você pudesse se divertir, e o que é engraçado nisso que você não está rindo? Às vezes eu tô tão, tão ferrada, que eu falo assim, gente, o que é engraçado nisso que eu não tô rindo? Não é? Exatamente. E dívida, gente, não é tristeza. Não. E assim vamos encerrando. Daqui a pouco vamos ter uma classe incrível. E se você quer participar de uma classe presencial comigo, vai lá no meu Instagram, olha lá no meu Linktree e procure qual classe vai criar mais para sua vida. Nos acompanhe aqui, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com os amigos esse episódio. Vamos ficando por aqui, né, meu amor? Claro. E é isso. O que mais é possível? Beijo!